Boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025. O ano já está para acabar, né? Agora, no final de semana, eu vou viajar para visitar meus familiares, né? Tipo, os parentes mais distantes. E devo voltar depois do Natal, depois do Ano Novo, porque eu não gosto muito do trânsito de final de ano, acho perigoso. Então, dependendo do trânsito, se surgir algum a fazer, talvez eu acabe gravando um vídeo lá, mas não prometo. Então, quero deixar aqui uma mensagem de final de ano para todos os inscritos no canal e para todo mundo que está vendo esse vídeo. Que se quiser se inscreva no canal, que tem bastante coisa, né? Não dá para gravar todas as trilhas ao mesmo tempo, que eu estava fazendo vídeo sobre linguagem C, sobre inteligência artificial, e mais como experimento para ver o que tem mais visualização. E eu percebo que o que mais traz inscritos e visualizações são os shorts, mas é muito difícil comunicar alguma coisa profunda com shorts. Para quem viu, nos primeiros 12 dias eu passei uma maratona intensa aqui, que teve dia que literalmente fiquei 12 horas programando, assim, tipo, comecei meio-dia, terminei meia-noite, só parei umas 2 horas para comer um pouco, que já estava ficando tonto. Foi literalmente uma maratona de programação, o Advent of Code. Aquilo dali me trouxe muitas reflexões que, por exemplo, quando a gente fica 1 ou 2 semanas sem programar, você já começa a enferrujar. E a programação, tipo, estilo competitiva, ali não era realmente uma competição, né? Mas os exercícios são do mesmo estilo. Ela, você tem que estar totalmente afiado, assim, senão você não lembrar como que é a interface, a chamada de uma função, os argumentos, você esbarra ali e se for uma competição você realmente perde, né? Mas eu achei muito interessante porque eu tive que usar todo o meu cérebro ali enquanto programava, lembrava de coisas que aconteceram há quase 20 anos atrás na faculdade. Então, todas aquelas lições antigas ali, parece que é como se programação fosse tipo uma artes marciais, assim, sabe? Você tem que aplicar tudo que você sabe. E eu não mostrei na câmera, mas o último exercício do Advent of Code, eu consegui acertar, né? Eu pedi ajuda da IA em alguns pontos, acho que bem no final. Eu nem lembro se eu cheguei a pedir, mas ela não conseguiu resolver. Foi o único exercício que ela não conseguiu. Tipo, dos 12, 11 ela fez em menos de 10 minutos. Esse último ela ficou patinando, patinando. Aí eu dei as dicas pra ela, ela continuou patinando. E eu falei pra ela, ó, tô, olha meu código. E ela acertou. Então foi tipo um 11-1, né? Um gol de honra ali. E eu queria dizer assim que com essa experiência com a IA e os vídeos que eu tenho visto, que eu ponho na minha playlist compartilhada, eu diria que todas as minhas previsões estão se realizando, então tenho os meus vídeos favoritos aqui no canal, que volta e meia quando eu tô lavando louça eu reouço eles, que é o Fique Rico em 5 anos, depois vai ser 10 vezes mais difícil, como as LLMs estão programando seres humanos. Então que eu dei uma pegada mais psicológica, filosófica. Eu acho muito interessante esses vídeos, que coisas que eu previ há um ano atrás estão acontecendo, e eu diria de forma mais intensa, né? Então eu recomendo que vejam esses vídeos. É, talvez eu diminua um pouco o ritmo da postagem aqui, que agora eu vou focar mais em procurar um trabalho, uma renda, porque, como eu já percebi, é muito difícil você monetizar esses conteúdos mais intelectualizados no YouTube, né? Porque simplesmente hoje ninguém tem tempo, né? Se você pensar que uma pessoa ela dorme 8 horas, quase ninguém dorme isso. Se ela trabalha 8 horas, a maioria trabalha mais do que isso, alguns até estudam. Tem o tempo de locomoção. Você tem que fazer, às vezes, serviço de casa, fazer um almoço, lavar uma roupa. É, aí você vai numa academia, vai cuidar de um parente, alguma coisa assim. Quase ninguém tem tempo, né? Então, tempo é moeda, as pessoas costumam ouvir coisas mais para passar o tempo quando elas estão ocupadas, tipo lavando uma louça ou no transporte. Então, não é todo mundo que pode se dar ao luxo hoje em dia, que nem assim. Você fazer uma universidade integral, 4, 6 anos, é um luxo e é um sofrimento ao mesmo tempo, porque você fica fora da convivência social. Em 4 anos a sociedade muda muito, né? E, então, assim, eu tenho consciência de que não é por mal que as pessoas não assistem. Elas até queriam estar assistindo esse tipo de conteúdo, mas realmente não tem tempo. E como eu falei, assim, é muito difícil comunicar algo substancial em pouco tempo. E os vídeos curtos a gente sabe que são dos que mais danificam o cérebro, porque aquele monte de informação que ela não vai ser útil para nada, vai excitar o seu cérebro mais do que precisa, né?
Então, eu até recomendaria a todo mundo, se puder, diminuir o consumo de vídeos curtos. Eu realmente eu consegui, agora desinstalei o aplicativo do Instagram, só sobra o YouTube mesmo. E eu lembro que na época da pandemia eu consegui me livrar do YouTube, mas porque eu concentrei todos os meus vícios em jogar Fortnite, né? Durante alguns anos na pandemia, além de trabalhar, né? Nas minhas horas vagas. Então eu tava trabalhando na hora do almoço e jogar um Fortnite. Acabava o trabalho e ia jogar um Fortnite. Porque realmente os vídeos curtos são um grande problema para o ser humano, né? Mas é muito difícil você ficar longe deles, como eu falei, se você está numa fila. Agora no banco não pode usar celular, né? Porque tem uma lei lá, né? Mas você está numa fila de um lugar esperando, ou num transporte público, num lugar assim, você vê. Hoje mesmo eu fui andar no passeio público e tava o pipoqueiro lá com o celular, dava pra ouvir que ele tava assistindo algum tipo de drama, né? Então a gente sabe que esses conteúdos assim, eles não têm muita saída. O que eu já mencionei aqui, o que dá para fazer é manter um canal e vender cursos para poder se sustentar, ter uma renda, né? Então eu tenho esse interesse de abrir uma academy ainda. Aí é aquela coisa, você faz um curso, você põe um ou dois capítulos grátis e a pessoa, você faz a conversão. Eu acho que é o modelo que mais funcionaria. Até porque eu estava mandando um áudio para um amigo agora há pouco, eu falei assim, ó, é game over para os programadores, né? Porque hoje eu vi um vídeo de um rapaz testando o canal AI Search, né? Testando o chat GPT 5.2 e ele pediu para fazer um clone do Photoshop. E funcionou tudo ali, foi 90 segundos. Então uma coisa que a Adobe vale bilhões, claro que ela não tem só o Photoshop, mas qualquer pessoa fazendo um prompt, sabendo fazer um prompt, ela consegue fazer um sistema. E eu estava comentando para o meu amigo que com essa questão das IAs evoluindo mais ainda, o programador ele tem que se preocupar mais em definir as interfaces, as fronteiras do sistema. Então, quando eu tiver um tempinho, eu vou fazer uns vídeos sobre design patterns, que é uma coisa que geralmente você tem uma ou duas aulas na faculdade só, é pouco, e ela é muito importante para quando você vai fazer a integração de sistemas. Então, acho que eu falei quase tudo que eu queria falar, de que foi uma experiência muito interessante, muito intensa, programar por 12 dias. Às vezes ali para fazer o exercício o mais rápido possível era meia hora, né? Mas você tinha que traduzir, às vezes uma palavra que você traduz errado, e você erra, e vem aquela adrenalina, que nem falei assim, é como se fosse uma maratona, foi bem interessante. Foi muito bom esse vídeo, esses vídeos que eu fiz esse ano no canal, né? A gente viu o canal crescer de 15 inscritos para 60, depois para 100. Desovei aquele meu curso de Ruby on Rails que eu comecei a fazer em 2016. Estava até falando com um ex-aluno hoje, falando assim, ó, a gente tem que se livrar dessa armadilha do perfeccionismo, né? Se você quiser fazer uma coisa perfeita, não tem como agradar todo mundo. As críticas falam mais sobre a pessoa do que pela gente. E mesmo muitas críticas sendo válidas, todo ser humano tem suas limitações pessoais, ninguém é perfeito, né? Então deixei o curso lá, um curso bem interessante, muito útil, está gratuito no canal. A gente deve estar com 200, 230, quase 250 vídeos no canal, é bastante conteúdo. Aí vou focar em tentar fazer um MVP para um sistema que eu estava fazendo, quero ver se mostro ele em público, voltar a falar sobre CAML, né, que é deploys e máquinas virtuais, sobre aplicações de IA, quero ver se eu pego o Firecrawl, que é para fazer crawler, que você pode auto-hospedar. Estava vendo de fazer um coach de programação, porque tem uma ferramenta chamada Piston, que você pode enviar até 5 requests por segundo de graça. Você manda o código, ela executa num ambiente isolado, seguro. Não tem aquele chunço de alguém querer abrir 1000 arquivos, quebrar tua máquina. E aí dá para fazer um coach de programação, porque agora eu estou treinando um pouco para esses lead coach, que eu odeio, abomino, mas é o que as empresas pedem, né? Eu não acho justo como critério de contratação. Porque eu mesmo já tenho, eu calculo que seja umas 8.000 horas trabalhando para o exterior. Eu tenho certeza ali que é no mínimo 5.000 numa plataforma que eu fazia, mas eu acho que dá umas 8.000 horas. Então a gente sabe falar um pouco de japonês, de espanhol, de esperanto, fala inglês, tem mestrado, tem diploma, e para algumas pessoas parece que nada é suficiente, né? E estão diminuindo os salários por causa que os juros americanos estão altos, então é um ambiente bem hostil para você programar. A IA é uma competição a mais. A IA, como eu falei muito nos vídeos, assim, ela tem uma sobrecarga cognitiva enorme, né? Você é obrigado você escreve um prompt, ela devolve 500 linhas. Você vai demorar 10 minutos para ler aquelas 500 linhas com toda certeza ali, né?
e aí sobrecarrega a mente. Também é a mesma coisa da memória, você deixa de se preocupar com as coisas, deixa para IA. Tem todos os efeitos colaterais, né? Eu realmente me dei conta que eu praticamente só uso a IA para trabalhar. Ainda bem que eu não uso no dia a dia. Ontem eu estava perguntando uma coisa muito simples, cara, sei lá, como baixava o exercício lá. E eu vi que elas têm os problemas de sempre, né? A gente vê que eles sempre querem, fazem uma versão muito boa, deixam ela na camada premium, e a versão do dia a dia que a gente paga, ela sempre tem um problema ou outro. Mas eu acho que cada vez mais os detratores da IA, os negacionistas, eles vão se render às evidências, principalmente por causa da robótica, né? Que é a IA incorporada. Outro dia mesmo eu estava vendo uma IA dando uma porrada no dono da empresa lá, ele que pediu, né? E também estava vendo uma IA com um robô robótico de 6 braços, um robô open source que você pode construir por US$ 600, robôs de autoaprendizado, artigos da OpenAI dizendo que eles falam assim, como se fossem os neurônios artificiais eles fossem cortando um a um para descobrir qual que era o neurônio que tinha impacto mesmo, e realmente aquilo ali foi muito interessante, né? Falando sobre a natureza esparsa da rede neural. Enfim, eu poderia ficar falando aqui por horas e horas, mas a questão que a gente tem que fazer é sempre assim, como que isso vai influenciar na nossa vida e na sociedade, né? O que a gente vê ali que está surgindo concorrentes para a Nvidia, a IA está ficando mais eficiente energeticamente. A gente fala isso na casa de 10 a 100 vezes. Então você consegue assim falar assim, ó, de um ano para o outro eu consigo ter o mesmo desempenho com 10 vezes menos o custo, 50 vezes menos o custo de energia, o chip cai 10 vezes, ele fica 100 vezes mais rápido, a IA fica 10 vezes mais inteligente. São escalas assim exponenciais, né? É difícil de prever. Por isso que eu digo que os detratores eles vão perder o bonde, né? E nós vemos que pode ser que essa evolução tecnológica cause uma bolha na bolsa americana, mas como eu costumo dizer para as pessoas, quem vai se dar mal são os investidores, é o pequeno investidor que pôs o dinheiro da aposentadoria dele, não são os mais ricos. Os mais ricos eles conseguem levar mais dano, né? Só que os estados estão muito endividados, os juros estão alto. Aí é que nem a gente vê aqui no Brasil, juros 15%, e o pessoal fala, não vamos baixar os juros porque o desemprego está baixo. Quer dizer, os salários já estão baixos, os trabalhos já são ruins, e eles querem criar mais desemprego para tentar baixar um pouco os juros. E agora vai estourar uma bolha no Japão, tensões muito fortes. Agora estava vendo entre a China e o Japão e Taiwan, agora na Venezuela. Então vai ser mais um ano difícil, né? Talvez daí seja só uns cachorros latindo, né? Porque eles querem dinheiro, eles querem pânico, e provavelmente não aconteça nada para nós aqui no Brasil, né? Porque a gente vê que quem está na região ali da Ucrânia e da Rússia ali não se deu bem, né? Ainda mais gente da nossa idade. Se deram muito mal, sem ter culpa nenhuma, lutando pelo interesse dos ricos, né? Dos poderosos. Então, é isso. A gente vê que o cenário continua difícil, mas dificuldade também é sinônimo de oportunidades, né? Se eu tivesse um filho, um irmão, um parente com 18 anos, eu falaria assim, pensa bem antes de fazer uma faculdade, porque eu acho que hoje em dia o valor do diploma está cada vez menor em termos de salários, a menos que você tenha uma carreira garantida, que você saia da faculdade com uma carreira garantida, que ela seja a prova de IA, você está muito exposto, né? Eu não acho que não vale a pena estudar, mas você tem que ser autodidata. Eu acho que nós temos que chegar para as crianças ali com 4, 5 anos e falar assim, ó, você precisa desenvolver um projeto para você ser autodidata e aprender a aprender. Se você for depender do ritmo da escola, do ritmo da universidade, do currículo da escola, do currículo da universidade, você vai estar pronto para um mundo que já não existe mais. Como eu tenho dito nos vídeos, o mundo que nós estamos vivendo desde 2020 é um outro mundo, é um outro jogo, são outras regras. O conhecimento está dividido, está esparso. Como o CEO, né, sempre confundo os dois, o CEO da Stability AI, ex-CEO, fala, nós estamos num ponto que o humano está contribuindo com inteligência negativa, que o humano interferindo na IA, ele está mais atrapalhando do que ajudando. Então a gente vê nos Estados Unidos empresas lançando, por exemplo, carros autônomos. Se você comparar que aqui no Brasil tem umas 50 mil mortes por acidente de carro todos os anos, se você põe carros autônomos, suponha que com carros autônomos houvessem 1.000 mortes
seria muito, muito difícil acontecer isso. Já seria 50 vezes menos mortes que humanos. Esse é um exemplo de inteligência negativa. Então, um carro autônomo, ele é tão bom em prevenir acidentes, em fazer transporte com segurança, que provavelmente se a gente teria ali 3, 4, 5 mortes só, que seria 1000 vezes menos. Então, o humano, ele está contribuindo negativamente. Um humano dirigindo não faz sentido. Ele pode estar drogado, pode estar bêbado, ele pode estar desatento e cometer erros. Então não tem por que a sociedade se negar à tecnologia. Vai ter pressão porque as pessoas vão falar assim, quero meu emprego. Que a gente tá vendo protestos esses dias na Inglaterra, tá na França, manifestações, na Alemanha, que estavam querendo recrutar os jovens para a guerra, eles falaram, não quero lutar essa guerra, né? E na Bulgária, em Sófia, na Bulgária, né? Então a gente vê que a geração Z já derrubou um governo lá acho que no Nepal, né? As pessoas estão muito insatisfeitas porque se você fica o dia inteiro na internet, você vê o que é a vida boa, né? Você vê alguém descansando, alguém tendo uma vida próspera, aí você fala assim, por que que minha vida não é assim? Porque eu não tenho perspectiva de mudança. Isso gera muita revolta. Inclusive, eu tava vendo uns canais no YouTube que é os Salarymans lá do Japão, né? Que o pessoal no Japão, eles têm uma sociedade relativamente bem estável, tá piorando agora. Tá ficando bem brasileirada, né? Tá tendo um roubo de caixa eletrônico, de bicicleta, coisas que não tinha. Mas o pessoal, eles são um país de classe média baixa, né? E não tem muita violência e tal, mas trabalha-se demais e ganha pouco. Aí eles mostram como eles vivem lá. Tipo, a minha refeição de 50 centavos de dólar. Eles põem os vídeos. Então, a gente vê que tá muito ruim, tende a piorar, mas as pessoas não aguentam mais, né? E, e aí, como eu já disse várias vezes, por mais que muitos neguem, o melhor caminho, o único possível seria a renda mínima, né? Porque, que nem falei, a gente está num ponto, se você tem um ser humano ali, aí tem uns 30, 40% tem menos de 100 de QI, que seria a média. Essas pessoas não têm como competir com as máquinas, e mesmo com a máquina tentando aumentar elas, a gente vê que a máquina, do jeito que está hoje, a IA, ela tem uma capacidade de câmera de eco. Então, se aquela pessoa ela é meio perturbada, ela fala com a IA, ela vai ter uma resposta mais perturbada ainda. Você precisaria ter uma IA linha dura para ser um tutor de uma pessoa que tem essas perturbações, assim. Porque a IA psicofanta, que é a puxa-saco, ela só prejudica. Ela aumenta a loucura das pessoas ali, a ignorância, né? Você teria que ter uma IA rédea curta, só que aí você chega num ponto que você fala assim, então o ser humano se tornou escravo da máquina, virou um processo de engenharia social, né? Nós seremos um ser humano com lavagem cerebral feita por um algoritmo, e esse algoritmo tem interesses de grandes indústrias, é uma questão ética muito complicada. Então, provavelmente as pessoas vão rejeitar essa opção. Mesmo que fosse boa, no sentido de bons resultados para a coletividade, de você diminuir criminalidade, diminuir certos tipos de loucura, o ser humano ele não quer viver assim, né? Isso é tema de muitos filmes, assim, como por exemplo, sei lá, Equilibrium, né? Pega a questão da emoção, porque essa coisa da emoção humana é que gera os acidentes de trânsito, os crimes passionais, a criminalidade. É do ser humano ele não conseguir se controlar. Mas ao mesmo tempo a pergunta é quem que tem que controlar o ser humano? Claro que tem que ser ele que se controle por si próprio, por livre-arbítrio, né? Por A mais B, ele entende que aquele curso de ação não é favorável. Só que isso é um processo demorado. A gente sabe que você tem que dar um ambiente saudável para o ser humano. Se o ser humano vive numa favela onde não tem água, luz, encanado, não tem o Estado ali, tem violência, ele vê injustiça, ele vai tentar ir para esse lado ruim. Inclusive, eles fizeram experimentos assim com a IA. Eles falam, se você chegar para uma IA e ficar dizendo que ela é má, que ela vai fazer o mal, ela acaba fazendo o mal, né? Ela vai para o lado mal. Tem uma pesquisa bem interessante que fizeram com a Anthropic. Então a gente sabe que para você ter um ser humano melhor, você precisa ter um ambiente melhor. E o ambiente melhor não é só o bem-estar material. É você proporcionar que o ser humano se realize como pessoa. Porque se você chega para um ser humano, se você pensar lá na Idade Média, ele vive uma vida muito difícil. Ele não tem as benesses da sociedade. Ele não tem eletricidade, ele tem que buscar água potável e está sujeito, exposto às doenças. Então ele gasta a maior parte da energia dele para ter subsistência. Na sociedade super urbanizada,
o ser humano tem tudo pelo esforço coletivo, né? O sacrifício da classe trabalhadora que faz os esgotos, a água potável, que cria as estradas, a energia elétrica, as linhas de telefone, os cabos submarinos, todos os meios de transporte. Isso gera uma vida muito fácil para o ser humano. E aí o ser humano é igual um cachorrinho preso num apartamento que ele precisa sair ali meia hora para dar uma volta na quadra, que é o sopro de liberdade dele. O ser humano tem muita energia que ele não sabe para onde direcionar. Então, assim, se você pegar nesses países mais avançados, pega uma China, um Japão, uma Rússia, eles conseguiram criar um ensino médio de qualidade, um ensino superior de qualidade. As pessoas têm conhecimento de matemática avançado, de línguas avançado. Ele consegue ter uma vida mais plena. Aqui no Brasil é muito difícil. A gente tem o desafio de que a educação básica é muito fraca. E não só aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, agora pelas redes sociais, as pessoas estão saindo do ensino fundamental e do ensino médio semi-analfabetas. Então você tem esse desafio dessas pessoas não terem o mínimo para sobreviver nesse mundo moderno informatizado, né? Eles se tornam escravos do celular. Então a gente tem que melhorar o ambiente, melhorar a escola, a educação básica, dar um propósito para as pessoas, falar assim, vamos fazer um foguete aí para Marte, vamos explorar o fundo do oceano, vamos explorar os fundos da mente, né? Poderes mentais e psíquicos, explorar a meditação, controlar as ondas cerebrais. E a gente vê que, como um coletivo, a gente não caminha para isso. Não tem ninguém ali, não tem um governo, não tem uma ONG, não tem um milionário que coletivamente está criando a sociedade do futuro. A gente tem uma sociedade de consumo vazio, onde você tem que parecer que tem as coisas, né? Tava vendo assim, o cara lá vai num estúdio onde tem um protótipo de um avião, ele vai lá e tira foto para fingir que ele está viajando de jatinho e, e ostentar nas redes sociais. Então, a gente tem esse ponto interessante. A sociedade não é nem de ser rico, nem de conhecer alguém rico, é de você parecer rico. E com as IAs, você consegue fingir isso e enganar as pessoas mais incautas, né? Tanto que tinha vídeos aí que o pessoal gerava que era de mulheres muito bonitas, que moravam na roça, e o povo ia lá e mandava pix pra ela, achando que tá ajudando uma mulher, e é um marmanjo que às vezes tá até na prisão, fazendo vídeo falso. Então a gente vê que a humanidade continua bem parecida, né? Se você. Eu tava esses dias, tava ouvindo no Audible o. Não era Odisseia de Homero, mas era do. Era da história do cavalo de Troia lá, né? Eu não sei se não é da Ilíada, eu não lembro que parte que é. Eles pegaram só aquele excerto lá. Então eu gosto muito de olhar para trás, para a história. Se você quer entender o mundo de hoje, vai estudar gregos, romanos, egípcios, China antiga, aqui na América mesmo, os indígenas, no Japão. Olhem a Idade Média, e você consegue entender melhor o ser humano olhando para trás, né? E meio que o que a gente tem hoje é meio que cada um por si. Então, porque eu digo assim, você quer se salvar, né? Se inscreva no meu canal, siga meus vídeos. Mas primeiro como inspiração, depois para você pensar por si próprio, né? Beba na fonte, leia os livros, leia todos os livros mais antigos, cultive alguma forma de espiritualidade ou no mínimo mindfulness, né? Para você salvar a sua cabeça da destruição mental que os algoritmos estão impondo para gente, que agora com a inteligência artificial está mais sutil, mais intensa, né? Ao mesmo tempo, por mais que seja contraditório, porque você às vezes vai estar sendo manipulado, você nem sabe, né? Eu estava vendo vídeos de pessoas muito famosas no campo internacional, só que eram vídeos falsos, clonaram a voz, clonaram a pessoa, e estavam fazendo esses vídeos aí, e aí o pessoal começa a comentar, não, isso aqui é clonagem, mas só que esses vídeos alcançam 10, 100 mil pessoas, não é todo mundo que tem acesso, né? Às vezes é tarde demais, você consegue enganar uma parcela da população. Então é isso, para desejar um final de ano para vocês, né? É muito bom que vocês aproveitem para tirar uns dias para descansar, para ler um livro enferrujado aí que está na, na estante. Eu recomendo muito Isaac Asimov, né? A série Fundação. Ele fala muito de robôs, então ajuda a entender mais. E só para lembrar que a robótica atual e a inteligência artificial atual se afastaram muito da ficção, porque na ficção eles sempre foram retratados como extremamente frios, e a gente vê que ao contrário, né? Eles dominaram a língua, todas as sutilezas da língua, da linguagem,
e eles são totalmente empáticos. Eles tá chegando num ponto, eu vi uma IA que estavam fazendo esses dias, que é a IA de ler pensamento, porque eles jogam um raio laser em você, eles vão conseguir ver as vibrações ou das cordas vocais ou as ondas cerebrais, e com isso eles têm o suficiente para fazer engenharia reversa e saber o que você está pensando. Então, ó, vejam, assim, não é para assustar ninguém, mas é para dizer a realidade que está chegando, assim. Nos próximos 5 anos, nós teremos IAs que leem o nosso pensamento. Então, elas são rápidas, elas processam. É como se estava um jogo de cartas. Como que você ganha um jogo de cartas que alguém pode ver todas as suas cartas e sabe a ordem que você vai jogar? Só existe uma forma honesta de você ganhar um jogo desse. Se você pegar todas as cartas mais fortes. Então, na média, você vai perder as partidas. E também sem falar que se essa pessoa embaralha, sabe dominar o baralho, ela nunca vai te dar as melhores cartas. Aí você vê que não tem como você vencer uma coisa dessa. Aí chega no grande dilema que eu falo pra vocês. Quando o ser humano percebe que ele não pode vencer o mundo, ele sabe que ele só pode conquistar a si mesmo. Então ele pode ter domínio sobre as próprias emoções, os próprios desejos, as próprias atitudes. Porque não tem como vencer essa guerra, né? E a gente tem que tentar encontrar outros valores, porque se nos últimos 100 anos, com a sociedade urbanizada, nós fomos estimulados a procurar o que dá lucro, agora a gente pode fazer um movimento de se retirar dessa corrida dos ratos, que a gente chama, né? E procurar contemplar a natureza, né? Então, tire um dia para ir pescar, para ir subir um morro, ou para mexer com madeira, para fazer um bolo, fazer um pão, visitar um parente. A gente vai ter que cultuar mais a inutilidade, já que a gente. Eu lembrei agora do professor Clóvis de Barros, né? Já que a gente não é mais útil, né? Já que tem um robô que dirige melhor, um robô que programa melhor, que faz tudo melhor, então a gente tem que viver de forma saudável, né? A nossa inutilidade também, não é só questão de você se realizar. Você vê como tem um equilíbrio? Numa ponta você tem que tentar se realizar e se melhorar, se controlar, e na outra ponta você tem que relaxar, curtir a vida e saber que você não tem controle, né? Porque no mundo ideal seria assim, os governos controlariam os milionários, os empresários, para que a IA fosse domada, para o bem de todos. Mas a gente sabe o que acontece. Os caras mais ricos já pegaram as IAs para fazer aplicações militares, então robôs, o Skynet, que vai destruir o mundo. Aplicação militar, aplicação de vigilância, de controle. Esses ricos plutocratas dominam os governos, querem vigiar todo mundo, controlar todo mundo, rotular quem é perigoso ou não, pôr em vigilância constante. Cooptar, né? Se você traz para o seu lado um potencial rival e explorar as pessoas, né? Só que aquela coisa, se você não deseja nada, como que eles vão te explorar, né? Entendeu? Eles podem explorar a sua ganância. Se você quer ter muito dinheiro, muito conforto, é mais fácil ser explorado. Mas se você não deseja nada, o desafio vai ser você viver com pouco. Porque se você tem o seu pedaço de terra, o teu sítio, você pode plantar e colher, você pode dizer que não deseja nada da sociedade e viver em paz. Mas se você mora numa cidade, você não sabe fazer nada, não sabe cultivar a terra, não tem nenhuma habilidade, aí a gente vê que nós somos os escravos deles, né? E a gente tem que vender a nossa força de trabalho para tentar ganhar um dinheiro. Só que é igual, eu tava assistindo um filme esses dias chamado Os Sete Samurais, tem no Arte 1 Premium da Amazon, pode pegar uma semana grátis lá, do Akira Kurosawa. Aí tem uma hora que o samurai tá tentando ensinar o camponês lá, aí ele fala assim, lembre-se, ele também tem medo de você. Então é isso que eu queria dizer para vocês, lembrem-se, não fiquem com medo da IA, dos poderosos, dos governos, eles também têm medo da gente, tá? Porque eles sabem assim que eles podem ganhar isoladamente, mas se todo mundo se juntar, eles não têm como ganhar, né? É matematicamente impossível. Mas é isso aí, vamos torcer para não ter muito caos. Mas Skynet está cada vez mais perto, né? E basicamente, como eu estava falando para um amigo meu esses dias, eu falei assim, ó, vocês estão preocupados com IA, mas se você olhar os últimos 10 anos agora com Instagram, redes sociais, a gente já está todo lascado mesmo, né? A,
a informática, os algoritmos ali que a gente chama de o algoritmo, né, da rede social, mas esses algoritmos de reforço, aprendizado por reforço, aprendizado de máquina, que são muito bons em pegar os hábitos humanos, eles já fizeram um estrago enorme na nossa mente, né? Principalmente assim, em nós que somos educados, temos diploma, um mestrado, mas principalmente na mente das pessoas mais simples, né? Que elas têm um pensamento mágico, elas não sabem direito como o mundo funciona. Elas foram as principais vítimas, né? A parte mais vulnerável. É tipo a arte da guerra, você ataca ali o que é o mais vulnerável na sociedade. E infelizmente não tem muito que possa fazer sobre isso. Mas esse vídeo já tá longo, né? Espero que você tenha acabado sua louça, sua caminhada, porque esse vídeo é muito bom para você ouvir quando você tá fazendo uma coisa assim. Mas eu deixei aqui o meu rosto inteiro, tirei o fundo fictício, deixei minha casinha aqui mesmo, só para vocês poderem me ver falando, né? Que é das últimas vezes que a gente vai ter isso, porque a gente já tem avatares que são em tempo real. Então o ser humano tem muito problema de autoestima, né? Ele vai colocar ali um avatar, é como se fosse uma maquiagem, um avatar 3D, vai pôr uma voz 3, clonada e cada vez menos a gente vai ter essa interação do mundo real, né? É isso aí, um Feliz Natal, né? Tipo, não atirem no mensageiro. A gente tem que avisar as pessoas para que elas se preparem. Porque quem for pego de surpresa é pior ainda. Imagina assim, você financiou um apartamento, você está pagando 25 anos. Aí você descobre que você não vai ter mais emprego por 25 anos. Então é melhor você segurar e falar, opa, não vou comprar um apartamento agora não. Vou segurar esse dinheiro aqui, né, por um tempo mais difícil. Mas isso que geraria um pânico também quebraria todos os bancos, porque se todo mundo parar de comprar, a sociedade quebra, né? Então nós estamos vivendo a brincadeira da cadeira da Xuxa. Tá todo mundo correndo, gastando dinheiro, e uma hora a música vai parar de tocar e não tem cadeira para todo mundo sentar e vai começar o caos. Um abraço, feliz 2026.